Olá, meus queridos e amados amigos de todo o Brasil, de todo o Triângulo Mineiro, com exclusividade para a cidade de Monte Alegre de Minas, onde eu tenho sido vítima de vários crimes praticados por pessoas de forte influência ao meio social da cidade de Monte Alegre de Minas. Quero deixar hoje mais transparecido, mais claro e mais límpido as circunstâncias em que eu tenho sido vítima de várias ações e pelas quais eu tenho feito manifestações através do Canal 100, através dos Facebooks, que são partes das nossas sincronias do nosso Canal 100. Durante o longo do período de cerca de 8 anos, eu tenho sido vítima de vários crimes, objetivamente e subjetivamente. Nas circunstâncias em que eu comecei um relacionamento com a minha ex-esposa e houve a não aceitação do então empresário montealegrense, pelo qual ele constituía-se um filho juntamente com minha ex-esposa, e desde então, antes mesmo que a gente morasse junto, a gente só estava na fase de namoro, houve uma circunstância em que ela foi subjugada com o emprego de arma de fogo, segundo todos os termos da minha consciência, da minha averiguação e da minha certeza real do fato ter ocorrido. Eu não presenciei o fato, mas presenciei subjetivamente momentos após o fato ocorrido, no momento em que minha ex-esposa chegou em desesperos até a minha residência. A gravação que foi publicada no dia 7 de setembro, onde se percebe-se claramente que a minha ex-esposa ela exerce partes de defesa do então empresário, partes ela declara algumas circunstâncias sofridas, faz parte o início de uma investigação que eu iniciei por conta e risco, após ter procurado a Delegacia Civil, da Polícia Civil da cidade de Monte Alegre de Minas, e após ter procurado a Superintendência da Delegacia da Polícia Civil, da Polícia de Proteção à Mulher da cidade de Uberlândia, Delegacia da Mulher, na verdade, onde eu fui muito bem orientado pelas pessoas que me atenderam naquele dia, e a partir de então, eu iniciei um processo de investigação por conta e risco, e com muito cuidado e muita responsabilidade, a gente exerceu essa função de assegurar com toda a segurança os direitos constitucionais do então empresário montealegrense e também os direitos do representante legal do Canal 100, o Iris Teodoro. Eu tenho sido vítima de vários crimes, acusações têm sido formuladas com princípios de discriminação, inclusive. A gente vai prestar depoimento nessa quinta-feira, referências a duas questões que a gente não tem todo conhecimento, mas já se percebe que o fato da discriminação já se configura evidente, segundo os termos do meu entendimento. Na quinta-feira da semana passada, foi formulado com muita responsabilidade documentações que foram enviadas ao então Procurador de Justiça Federal de Uberlândia, Dr. Onésio Soares Amaral, onde circunstancialmente o representante legal do Canal 100 formulou, após todo esse trâmite de investigação, de averiguações com responsabilidade aos artigos constitucionais, paralelamente às ações e às condutas desempenhadas pelo então empresário montealegrense e por outros que se faz cônjuges em participações com referências aos crimes que têm sido praticados em meu desfavor, e a gente está aí para assegurar com garantia legal os direitos constitucionais de todas as partes. A gente que não tem interesse nenhum, que nenhuma pessoa venha sofrer injustiça diante da Constituição brasileira, diante desse país. A gente não tem interesses com rivalidades com ninguém, não temos interesse com defamar com a vida de ninguém, e muito pelo contrário, a gente tem interesse de ter uma conduta plausível perante a sociedade, ser exemplo de superação. Eu que passei por sérios problemas de vida, hoje tenho um quadro de vida diferente, tenho todos os interesses de escrever novos capítulos da minha história de vida, ser gestor da minha própria história. E graças a Deus, a gente está aí com toda a responsabilidade, e eu solicitei o desarquivamento do processo, notícia de fatos, o qual corresponde a uma sequência de números pela qual não irei citar. Referente ao pedido que foi formulado pelo então
Procurador de Justiça Federal, Dr. Onésio Soares Amaral, no ano de 2017. A gente acredita na justiça brasileira, a gente acredita no caráter das pessoas que trabalham no setor jurídico. Não em todos. Existe a prevaricação pela qual foi denunciado por mim através do nosso quadro Código Penal. A gente sabe que existe esse tipo de condutas no meio da questão do judicial. As acusações que fazem parte de um conjunto de acusações, de uma coletividade de acusação, pelas quais foi formulado por mim, mediante várias averiguações e responsabilidades. Entre elas envolve a questão de estelionato, com envolvimento de menor de idade em público aos crimes praticados pelo então empresário montealegrense Petrônio Vilela dos Reis Filho. Em participação da minha ex-esposa com referência desse crime, é uma circunstância que envolve um paradoxo, uma vez que a mesma era vítima, se tornou também cúmplice de ações juntamente com o empresário Petrônio Vilela, a qual também foi formulado por mim a acusação de estupro coletivo de vulnerável, com atribuições paradoxas da reciprocidade, com dolo e formação que se configura quadrilha criminal. Também foi formulado aos meios das minhas acusações outros crimes, que envolveu agressões físicas, manipulação psicológica e entre outros que serão no decorrer do processo. A gente irá solicitar, porque há muita coisa que está debaixo do tapete, que a gente sabe que tem muita sujeira que está debaixo do tapete, que a gente busca vir à tona. A gente solicita também um pedido que foi enviado ao então Procurador de Justiça, Dr. Onésio Soares Amaral, ele que é Procurador de Justiça Federal de Uberlândia. A gente sabe que crimes federais, existe alguma diferença entre crimes estaduais, mas a gente também reconhece que há algumas anomalias apresentadas por intermédio do setor judicial da cidade de Monte Alegre de Minas. A gente solicitou um perito criminal para fazer parte do conteúdo de suporte das nossas acusações e um psicólogo forense. A gente sustenta a nossa acusação mediante a solicitação de um perito criminal. A gente pede que a justiça nos conceda um perito criminal, para sim melhor dar garantia segura de todos os crimes, sem que haja dúvida com referência às nossas acusações. Também foi enviado junto ao então procurador Dr. Onésio Soares Amaral o mesmo pedido que foi enviado ao então Dr. Clóvis Silva Neto, com as nossas solicitações. Eu enviei também a cópia desse documento e uma outra série de outros documentos foi enviado aí. Houve também a questão da falsa comunicação de crime. O então empresário, através da Delegacia da Polícia Civil de Monte Alegre de Minas, representou uma acusação pela qual não era do meu conhecimento a ação praticada ali com referências àquela acusação. Assim que eu fui preso no dia da eleição da Dilma Rousseff. Eu estava na minha casa assistindo a apuração da votação naquele dia, quando se iniciou toda aquela trama que se concluiu com a minha prisão. Segundo os termos que o então empresário naquele tempo ele usava como elementos de manipulação, seria dele a encomenda da minha prisão. Outro fator que ocorreu, segundo ele também, ele se tornou o guardião da liberdade da minha ex-esposa. Foi outro termo que ele utilizou como elemento de manipulação e de suporte em ser o guardião daquela situação. Ele se apresentava naquele papel, como se ele fosse o senhor das decisões, como se fosse o maestro que orquestrava toda aquela sinfonia que não faz parte de uma conduta ética. Sabemos que dia de eleição não se prende pessoas nas residências. A data dessa prisão ela foi alterada dentro desse processo. E a partir de então, o então empresário começou a ir na minha residência, pela qual ele tinha acesso através do filho que ele tem com minha ex-esposa, com ameaças, manipulações, agressões, e a qual, segundo as versões que ela me apresentava nas visitas que ela me fazia dentro do sistema prisional, que o mesmo
a ela promovia grandes ameaças e a proibia, inclusive, de me fazer visita, a qual circunstâncias, a qual me declarava que estava indo, inclusive até escondida, porque temia que ele pudesse fazer mal a ela e que pudesse tomar a guarda do filho dela naquela época. E aí, sucessivamente, ela também desenvolveu a síndrome do pânico, estava fazendo tratamento com psicólogos, tomando antidepressivo e sofrendo todas essas situações, a qual circunstancialmente, na sequência, se iniciou um processo de gestação, a qual veio ter frutos biológicos, a qual se configura por meio de uma documentação ser o empresário Petrônio Vilela, o pai dessa criança. É uma situação que me causou danos psicológicos dentro do sistema prisional, ser preso dentro de um lugar sem poder fazer nada para defender sua família. A polícia militar da cidade de Monte Alegre foi chamada pela minha ex-esposa, que compareceu e que não formulou sequer um boletim de ocorrência. A gente sabe que existe a questão da influência dentro do sistema da polícia na cidade de Monte Alegre de Minas. Não estamos generalizando toda a polícia, claro que não. A gente sabe que nem todo policial ele se corrompe a essas circunstâncias, mas a gente sabe muito bem que esses fatos ocorreram. Eu mesmo que fui tentar me manipular. Por um momento da minha vida, a polícia tentou me manipular para que eu declarasse perante o juiz informação que não correspondia com as informações que estavam em meu conhecimento para prejudicar terceiros ali naquele momento. E a gente sabe que eles atuam com esse tipo de conduta, não todos, é lógico que não, tem policiais que são bons exemplos nesse país. Sabemos que a sociedade necessita da polícia, porque se não houvesse a polícia seria uma desordem total. Então a gente sabe que muitos salvam vidas de crianças. Eu mesmo faço compartilhamento de ações que envolvem policiais em salvamento de crianças. Eu acho o gesto muito bonito. A gente está aí com a terceira edição e nessa quinta-feira eu irei prestar um depoimento por intermédio de uma precatória aqui na cidade de Monte Alegre de Minas e não sabemos quais serão as conclusões e a gente está solicitando com referências à acusação do WhatsApp. Eu deixei claro no momento que eu prestei o depoimento que eu tinha o interesse em descobrir quem seriam os praticantes dessas ações. E, infelizmente, sequer eu fui informado quais seriam o conteúdo dessa mensagem. São direitos que eu tenho certeza plena que eu tinha o direito de saber quais seriam essas informações. Não me passaram essas informações. Eu procurei a delegacia por mais de uma vez, procurei o fórum, não consegui essa informação. E não sei sequer como que se encontra o trâmite desse processo. Eu que solicito a condução desse processo por questões que ocorreu calúnia, difamação, falsa comunicação de crime e uma associação de uma outra série de crimes que têm sido praticados em meu desfavor na cidade de Monte Alegre de Minas pelo então empresário montealegrense Petrônio Vilela dos Reis Filho. A gente está aí para assegurar esse direito e a gente tem garantia. A gente conhece as atribuições do artigo 138 que corresponde com a calúnia e com a difamação. A gente não irá informar todos os nossos elementos de provas, inclusive para dar segurança ao processo. Eu solicito que também o Dr. Luiz Antônio Minas, o delegado da Polícia Civil da cidade de Monte Alegre de Minas, seja afastado desse caso. Não tenho nada pessoal contra a pessoa do Dr. Luiz Antônio Minas, mas em virtude de alguns transtornos pequenos e por questões do meu próprio entendimento, eu vejo a necessidade neurótica que o Dr. Luiz Antônio Minas seja afastado desse caso e que outro delegado possa assumir essas responsabilidades, que um psicólogo forense e um perito criminal venha fazer parte das finalizações dos inquéritos que correspondem às minhas acusações que foram formuladas e enviada ao então Procurador de Justiça Federal, Dr. Onésio Soares Amaral. E quem tiver o contato com o Dr. Onésio, a gente está pedindo, Dr. Onésio, por gentileza, em nome da Constituição brasileira, em nome das leis desse país, em nome da integridade ética de Vossa Excelência, eu solicito que o senhor me dê uma atenção nesse caso e que seja formulado os inquéritos e que esse processo venha transcorrer perante a Justiça brasileira. Um forte abraço para todos, muita paz, muita saúde e beijo no coração. E os próximos capítulos, se Deus permitir, a gente vai estar informando a todos os nossos telespectadores e compartilhadores do nosso canal. Forte abraço, muita paz e muita saúde a todos.